Vamos lá, começamos por onde hoje, Barros? Pitoli, eu quero começar com uma informação que eu acho que é importante em relação ao Daniel Vorcaro. Na verdade, é uma informação de ontem à noite e acho que vale a pena a gente discutir aqui, Pitoli. A Polícia Federal afirma que uma organização criminosa atribuída ao banqueiro Daniel Vorcaro pagava influenciadores digitais para atacar o Banco Central nas redes sociais. Isso a gente já discutiu já há alguns meses. Então, Barros, aqui. eu vi essa notícia e achei que era velha. Não é. Sabe por quê? Ah. Até então, a informação de que tinha lá o Thiago da MIT, que era uma empresa Thiago, o sobrenome dele é Thiago Miranda. Miranda. E aí ele fazia ali, trazia os influenciadores pagava os influenciadores para fazer o trabalho para o Daniel Vorcaro, para beneficiar o Banco Master. Só que o que não tinha chegado ainda a público, Pitoli, era o valor dessa negociação. Teve gente que falou que teria recebido proposta de 400 mil, de 200 mil. 2 milhões. Agora chega essa informação de que os influenciadores teriam recebido 2 milhões de reais então era esse tipo valor de mesmo. trabalho. A informação consta de decisão do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, assinada ontem, que deflagrou mais uma fase da Operação Compliance Zero. O ministro autorizou busca e apreensão contra o publicitário Thiago Miranda, apontado pela Polícia Federal como o principal articulador desse esquema. A operação de propaganda tinha até nome, Projeto DV, que são as iniciais do Daniel Vorcaro. Segundo a defesa do publicitário Miranda, a atuação profissional dele sempre foi pautada pela legalidade, transparência, respeito às instituições, blá blá blá. Em nota, o advogado dele diz que ele não praticou o ato criminoso e que não participou de condutas voltadas a intimidar, coagir, constranger ou violar direitos de terceiros. Segundo a Polícia Federal, o grupo procurava influenciadores e jornalistas com propostas de contrato. O objetivo era claro, publicar conteúdos favoráveis ao Banco Master e questionar a liquidação do banco pelo Banco Central. Antes de saber do que se tratava, o contrato precisava, o contratado no caso, né, a pessoa, o influenciador ou o jornalista, precisava assinar ali um acordo de confidencialidade e a multa por quebra de sigilo era 800 mil reais. Então, antes de saber o tema, o influenciador que era contratado ou o jornalista que estava ali discutindo o contrato, ele tinha que assinar um acordo de confidencialidade que ele não poderia vazar as informações sobre esse contato, mesmo que ele não aceitasse a proposta. Só depois da assinatura do trabalho era revelado, segundo a fonte da polícia, segundo a Polícia Federal informou ontem. E das pessoas que foi ouvida pela PF, inclusive, já foi ouvido aqui pela Auriverde também, o vereador Rony Gabriel, Pitoli. Ele já falou conosco e disse que um representante de uma empresa ofereceu um trabalho de gerenciamento de reputação para um importante executivo. E aí seria o Daniel Vorcaro. E esse evento nós já divulgamos aqui há algumas semanas, inclusive entrevistamos o Rony Gabriel. E ele veio à tona agora por conta dessa 10ª fase da Operação Compliance Zero, que foi voltada especificamente ao Thiago Miranda como um dos principais alvos e toda essa cadeia de influenciadores e de pessoas que eram contratadas pelo Banco Master para fazer a defesa não só do banco, mas também do Daniel Vorcaro. Repito, o nome do projeto era Projeto DV, que são as iniciais do dono do banco. E agora a Polícia Federal deflagrou essa operação para tentar buscar ainda mais elementos, Pitoli, para comprovar todas essas informações. Barros, obrigado. Vamos lá. A Auriverde, não vou puxar a sardinha para a minha brasa, ou brasa para a sardinha, mas você vai entender onde eu vou chegar. A Auriverde hoje, o último dado que tem, a gente caminha a passos largos para 1 bilhão de visualizações em 12 meses, tá? A gente está caminhando para esse número, a última informação que eu tenho é que a gente deve atingir esse número em breve. 1 bilhão de visualizações no YouTube em 12 meses. Nós estamos já na condição de 5º maior canal de notícia no YouTube do Brasil, atrás de G1, Jovem Pan, CNN, Oeste. A Auriverde já é a 5ª colocada nesse ranking de canais de notícias, numa tarefa hercúlea de se livrar da sombra
da perseguição da plataforma e do algoritmo, que dificulta muito a nossa vida, porque nós tratamos de temas sensíveis à plataforma, sensíveis ao algoritmo, lembrado todos os dias aqui pelo querido Jorge Serrão. Quando o Serrão começa a sua participação diária dentro do Jornal da Auriverde, ele sempre lembra do algoritmo que insiste em nos esconder. E mesmo assim, nós fazemos da Auriverde hoje o 5º maior canal de notícias do Brasil. Veja, atrás de gigantes. Repito, G1, Jovem Pan, CNN, Oeste e Auriverde. Por que eu fiz essa contextualização para você? Para você entender que mesmo com 1 bilhão, caminhamos para 1 bilhão de visualizações em 12 meses, nós não fomos procurados pelo Tiago Miranda. Esse é o nome, né, Barros? Isso. Pelo Tiago Miranda. Nós não fomos procurados porque há uma situação de ser refratário, né? Não vai ter aderência. Um tipo de situação como essa aqui não vai pegar. Não adianta procurar para a gente entrar numa roubada dessa, assim como o Rony Gabriel, né, dignamente disse não e expôs, a Auriverde nem procurada foi para poder fazer parte desse esquema. Teve gente grande do Globo que foi procurada, tá? Para receber dinheiro. Veja, eu entendo que ao procurar alguém para uma campanha como essa, de ataques ao Banco Central, nós precisamos estabelecer aqui alguns passos que são fundamentais para a coisa andar. Eu entendo que o primeiro passo, e é fundamental, se chama convicção. Convicção. Eu tenho uma frase que eu uso, inclusive quando eu anuncio aqui o magnésio, por exemplo, da Lírios, que já a gente vai falar do magnésio. Quando eu anuncio o magnésio da Lírios, eu anuncio um produto que eu uso. Eu uso. Então, o que eu digo é o seguinte, eu só consigo vender aquilo que eu comprei. Eu só consigo falar para você, olha, use, porque eu uso. Eu só consigo te falar, pode acreditar, porque eu acreditei. E por convicção, eu consigo vender a ideia para você. Quando, por exemplo, eu falo do presidente Bolsonaro, de toda a saga do presidente Bolsonaro, de toda a luta do presidente Bolsonaro pelo Brasil, do Jair, Messias, Bolsonaro, eu falo com convicção. Por isso que nós continuamos a lutar, lutamos hoje, lutamos amanhã, vamos lutar depois de amanhã, vamos lutar até o fim, porque nós trazemos no peito a convicção. Isso fortalece o propósito, isso fortalece a tua luta, não fortalece? Você acordar e falar assim, eu vou para lá porque eu tenho que ir para lá, eu vou para esse caminho porque é o caminho que eu acredito. Se um jornalista, um influenciador foi procurado pelo Tiago Miranda e por convicção entendeu que deveria atacar o Banco Central, eu não posso fazer nada. E outra situação que a gente precisa entender, essa relação de um contrato que tinha esse termo de confidencialidade, ou seja, eu te procurei e não conta para ninguém, era um contrato CNPJ para CNPJ, tinha emissão de nota fiscal ou era debaixo dos panos? Ou era Caixa 2? Ou era põe esse dinheiro no bolso, vou te mandar uma sacolinha aí com 2 milhões de reais e você se vira com isso aí, né? Mas a ideia é atacar o Banco Central. Como se deu? Não tem essa informação. Pelo menos o Barros não trouxe. Porque ela era fundamental para a gente entender o seguinte, é uma relação comercial, CNPJ para CNPJ, ou eu estou tentando ali debaixo dos panos, via Caixa 2, né, comprar a convicção, investir no convencimento de alguém. Esse ponto da investigação seria importante chegar para a gente. Mas veja como é importante enaltecer a decisão do Rony Gabriel, vereador de Erechim, no Rio Grande do Sul. Salvo engano, o Rony é pré-candidato a deputado federal, né, no Rio Grande do Sul. Estive com o Rony sexta-feira passada, há uma semana no Rio, no evento do PL, lá de comunicação do PL que eu apresentei. Estive com o Rony ali. O Rony é um querido. E vale enaltecer a decisão do Rony. Por que eu lhe digo isso?
Amigo, quem tem 2 milhões hoje de contrato aqui, que está me ouvindo, 2 milhões, vai cair na sua conta 2 milhões. Vai chegar uma sacolinha ali com 2 milhões de reais em dinheiro para você. Negar um dinheiro desse é preservar a sua dignidade. Não adianta nada ganhar o mundo e vender a sua alma, perder a sua alma. Então, decisão como a do Rony Gabriel merece ser enaltecida, merece ser aplaudida, porque muitos aceitaram. Agora eu pergunto, serviu do quê? Me diz, serviu para quê? Esse Vocaro, ele decidiu gastar dinheiro errado, gastar muito dinheiro, e não serviu para absolutamente nada. Quando a gente fala de solidez de uma instituição financeira, a gente fala de tempo, a gente fala de anos, décadas, né? O que ele conseguiu em 3 anos, 4 anos, um voo de galinha, quando o assunto é sistema financeiro, né? Um voo de galinha comprando todo mundo, fazendo, né, tentando se blindar, até dar 2 milhões de reais, 2 milhões de reais, para influenciadores que não influenciaram nada nem ninguém. Então tem que investigar, tem que entender, tem que saber se é uma relação comercial. Por que eu digo dessa relação comercial, Barros? Não é para defender quem atacou o Banco Central, não. Mas eu preciso entender o seguinte, isso foi CNPJ para CNPJ ou não? Porque se foi CNPJ para CNPJ, né, e o cara fez por convicção, tem um negócio chamado liberdade de expressão. Em algum momento eu já te contei aqui, essa história já repetida, às vezes eu contei, de um contrato que tínhamos aqui na Ouro Verde, quando eu cheguei para trabalhar na Ouro Verde, de um pool de empresas de ônibus. Bauru é uma mentira, né? Aqui quebrou-se o monopólio, entregando o monopólio para outro monopólio. Porque o cara tinha CNPJs diferentes, então em Bauru quebrou-se o monopólio, entregando para outro monopólio. E aí criou-se uma empresa, como se fosse para representar esse pool, nem sei como é que a gente pode chamar isso, juridicamente falando, mas anunciava aqui e tentou colocar uma condição de que eu não poderia falar sobre a condição dos ônibus da cidade. E um dia vieram me colocar na parede, ó, vai cortar o contrato aí. Agora quem quer que corte o contrato sou eu. Porque se eu não posso falar, porque vocês anunciam aqui, vocês acham que vale quanto? Isso aqui não tem preço, amigo. Eu poder apontar que o ônibus tem pneu careca, lâmpada queimada, banco quebrado, péssimo atendimento ao usuário, tufo de cabelo, vidro quebrado. Você acha que, que é isso? Eu não posso falar da situação dos ônibus em Bauru porque vocês colocam aqui um dinheiro, é isso? Então agora quem não quer o contrato sou eu. Veja, mas era CNPJ para CNPJ. Só que eu não tinha convicção de anunciar aquilo que poderia representar a verdade e acabou. Então, veja, eu olho com cuidado para a informação, preciso entender a questão do CNPJ para CNPJ e enalteço mais uma vez o posicionamento do Rony Gabriel, vereador de Erechim. O vereador de Erechim, Rony Gabriel, toma a decisão certa e expõe, porque havia um termo de confidencialidade. E ele expôs bandidos, que aí se confirma a partir dessa nova fase da Compliance Zero, né, que agiam nesse bastidor, investindo no convencimento de influenciadores e jornalistas. Agora, eu reitero, essa história de influenciadores, amigo, como é que é isso aí, hein? Alguém te influencia ao quê? Veja, a gente ouviu falar, né, Barros, rapidamente, quem te influencia, por exemplo, vou comprar um perfume, um creme, não sei o quê, mulher usa, a história acho que é da Virgínia, né? Isso. Nem lembro o nome da Virgínia. WePink. Hã? WePink. WePink. Tá, ela te influenciou, tudo bem. Agora, te influenciar a pensar mal do Banco Central... Faz muito sentido, né? Não faz, olha, vamos todos contra o Banco Central. Tem outro banco que não seja central para a gente poder... Não tem concorrente? Não. Eu vou falar mal o quê do Banco Central? A gente descobriu que tem corrupto lá dentro, enfim. Tá, mas... olha, Barros, você não acredita o Banco Central? Esse cara tinha tanto dinheiro que gastava assim, o Vocaro, né? Gastava mal. USA Brasileiras. Entre no site e saiba como adquirir o seu modelo exclusivo.
para mulheres de bom gosto e que são femininas. Usa Brasileiras, o seu chinelo perfeito.